A verdade sobre os empreendedores. Os empreendedores têm um papel fundamental, tanto no desenvolvimento econômico e também no desenvolvimento humano, começando com a criação dos empregos. E qual que é a relação entre os empreendedores e a criação de empregos? A maioria dos empreendedores, eles começam algum tipo de negócio, e os negócios, eles precisam de pessoas para funcionar. Dessa forma, conforme for crescendo o negócio deles, eles vão contratando mais pessoas. Assim diminui bastante o desemprego das pessoas e aumenta ainda mais a estabilidade econômica do país. Só para você ter uma ideia, teve um relatório da Global Entrepreneurship Monitor, que é a GEM, lá em 2021, que falou que no Brasil as pequenas empresas são responsáveis por cerca de 70% dos novos empregos formais do país. Então isso significa que as pequenas empresas têm um papel fundamental, porque diminuem drasticamente o desemprego do país. E por que isso acontece? É principalmente por conta da quantidade de pequenas empresas que se tem no país. É muito mais simples montar uma pequena empresa do que uma grande empresa, uma empresa de grande porte. Então, por mais que uma empresa de grande porte contrate várias pessoas, ter várias empresas de pequeno porte vai contratar muito mais pessoas. Com mais pessoas contratadas, as pessoas têm mais dinheiro, e quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais impostos o governo recebe. Assim, aumenta ainda mais o PIB da nação, ou seja, é melhor para todo mundo. Uma outra coisa que os empreendedores ajudam bastante é na inovação e no progresso tecnológico. Porque quando a pessoa é empreendedora, ela precisa encontrar algumas brechas na economia, alguns lugares que precisa de algum tipo de serviço. Então assim pode descobrir uma maneira inovadora de resolver esse problema. Então pode aumentar ainda mais a tecnologia do lugar onde que essa pessoa está. E isso não só melhora a eficiência econômica, mas também melhora bastante o padrão de vida. Porque imagina só, o empreendedor vê que tem um problema que está acontecendo. Então aí ele começa a pensar bastante e descobre um tipo de inteligência artificial ou algum tipo de robô que pode resolver esse problema. Então quando ele começar a construir e quando começar a sair no mercado essa nova tecnologia que ele fez, então isso vai ajudar as pessoas no ponto que esse robô ou inteligência artificial ele foi construído para realizar. Dessa forma, aumenta o padrão de vida das pessoas ainda mais. Uma outra coisa também é o estímulo à competição. Quando você tem vários empreendedores, várias pessoas construindo empresas em diversos setores, então começa a ter certa competição entre eles. Eles começam a ter concorrências, e isso é muito importante também. E por que a concorrência é tão importante, afinal de contas? Ela é importante por vários fatores, mas um deles, por exemplo, é a diminuição dos preços. E por que acontece essa diminuição dos preços? Porque quando você tem um produto só, então os fabricantes desse produto podem colocar o preço meio que ele quiser. E quando se tem mais de uma empresa vendendo esse produto, se ele abaixar os preços, as pessoas vão começar a preferir essa empresa para poder comprar esse produto. Então meio que obrigando a outra a baixar o preço dela também, ou aumentar a qualidade. Ou seja, ou os preços diminuem ou a qualidade aumenta do produto. Então isso vai ajudar bastante para o consumidor final também. A concorrência ela também melhora a qualidade dos produtos, não só nesse ponto dos preços, porque quando se diminui o preço precisa ter algum outro diferencial, mas também os diferenciais em si. É muito importante se diferenciar da concorrência, porque senão a pessoa vai comprar em qualquer uma dessas empresas. E não, o empreendedor ele quer que as pessoas comprem na empresa dele. Então dessa forma vai fazer novos diferenciais, vai melhorar a qualidade desse produto que ele está oferecendo, ou melhorar a qualidade desse serviço que ele está oferecendo. Dessa forma esse produto ou serviço ele vai ser mais atraente para os clientes. Então as pessoas vão começar a comprar mais nessa empresa do que nas outras empresas. E a outra coisa que a concorrência faz é estimular a inovação, porque afinal de contas a gente está perdendo cliente para nossa concorrência. Então como que a gente pode inovar? Como que a gente pode trazer uma nova tecnologia para nossa empresa? Então dessa forma acaba se criando novos produtos ou novos serviços para as pessoas consumirem, dando assim mais diversificação para as pessoas escolherem o que elas realmente querem. Ou seja, a concorrência é muito bom, principalmente para o cliente final. E voltando para os empreendedores, uma outra coisa que eles podem ajudar bastante é no crescimento econômico, porque afinal de contas quando se constrói um novo negócio ou amplia os negócios já existentes, isso aumenta o PIB do país. E aumentando o PIB do país, ele tem um crescimento econômico muito maior. E quanto maior esse crescimento econômico dentro de um país, mais as pessoas tendem a enriquecer também, no geral. E também o governo ele começa a distribuir novas coisas, por conta que vai estar recebendo mais impostos, então vai estar distribuindo de certa forma equivalente ao tanto que ele recebe. Sem falar também nas empresas, nas propriedades privadas das pessoas. Então isso também vai trazer novos produtos ou serviços
para os clientes, trazendo assim mais segurança por conta do governo, que vai estar investindo mais, trazendo assim mais saúde por conta do governo também, trazendo mais variedade de coisas para comprar, trazendo mais resoluções de problemas por conta das empresas e várias outras coisas muito importantes também para aumentar a qualidade de vida das pessoas. E uma das formas mais simples de se montar um negócio é montando um negócio digital. Então, se você quiser aprender a montar o seu próprio negócio digital, eu recomendo fortemente o curso do Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Ele está aqui no primeiro link da descrição, então corre lá para dar uma olhada, beleza? O desenvolvimento de habilidades e talento das pessoas é uma outra consequência do empreendedorismo, porque afinal de contas, quando tem mais empreendedores no mercado, isso estimula mais criação de habilidades nas pessoas, como por exemplo, a liderança, a tomada de decisão, resolução de problemas e a gestão financeira. Isso não só contribui individualmente para o empreendedor em si, mas também para as pessoas em geral que estão ao redor dele. Porque, por exemplo, quando o empreendedor tem uma empresa e ele tem uma equipe e ele tem essas habilidades com ele, ele vai querer também passar para a equipe dele essas habilidades. Não necessariamente ensinando as pessoas, mas pelo exemplo dele, as pessoas vão aprender essas habilidades. A diversidade econômica também é um outro fator que acontece quando se tem empreendedores dentro de um mercado. Porque afinal de contas, quanto mais empreendedores, mais ideias se tem naquele lugar. E quanto mais ideias, mais diversidade de produtos, de bens e serviços que as pessoas têm para poder escolher realmente o que ele vai querer. Porque afinal de contas, se tiver só uma empresa com tudo para oferecer, se essa empresa cair, então a gente não vai ter mais nenhum bem ou serviço. Mas se a gente tiver várias empresas com várias coisas oferecendo, então isso vai diminuir bastante a dependência que as pessoas têm em alguns setores, deixando a economia bem mais resiliente a alguns choques externos, por exemplo. A melhoria da qualidade de vida é uma outra coisa também que acontece, por conta que quanto mais empreendedores, mais ideias se tem e mais ideias para poder resolver alguns problemas que tem na sociedade. Muitos empreendedores, eles têm a ideia de negócios exatamente por conta dos problemas que se tem na sociedade. Por exemplo, tem um problema X na sociedade que todo mundo está reclamando muito dele. Se tiver um empreendedor naquela cidade, ele vai começar a pensar algumas ideias de como resolver esse problema, podendo até montar um negócio para poder resolver esse problema e ganhar dinheiro em troca. Então isso daí vai ajudar bastante a aumentar a qualidade de vida das pessoas naquele lugar. Sem falar também que o empreendedorismo, ele traz bastante autonomia para as pessoas e também muito empoderamento, porque afinal de contas, quando a pessoa é empreendedora, ela no começo pode ganhar pouco, mas ela pode escalar o negócio dela e começar a ganhar muito mais do que ela costumava ganhar, como o CLT, por exemplo, dando mais liberdade financeira para ela, dando liberdade também geográfica para ela, porque afinal de contas, ela pode escolher aonde que ela vai trabalhar, ela pode escolher se vai trabalhar em casa e dando liberdade também de tempo para ela, porque sendo ela empreendedora, ela pode escolher quando que vai ter as férias dela. Mas lógico, quando o negócio está começando, então exige muito mais sacrifícios no começo, mas quando ele começa a crescer realmente, então isso daí vai trazer mais liberdade para o empreendedor em si. Assim as pessoas vão criar suas próprias oportunidades de serviços e não vão depender exatamente de outras empresas para poder contratar elas, não vão depender de mandar currículo para uma outra empresa para esperar se será que essa empresa vai me contratar ou não. Então isso daí traz uma grande autonomia para as pessoas e aumenta bastante também o senso de empoderamento, aumentando assim bastante a autoestima também. E quanto a negócios digitais, eu falo bastante aqui nesse canal, então se você quiser saber mais sobre negócios digitais, assista o vídeo ao lado que provavelmente você vai gostar bastante, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!